Bom dia. Esse daqui é o grupo composto por mim, Lucas, pelo Luigi, Pedro, Vitor e a orientadora é a professora Natália Caruso. O nosso TCC é o projeto de revitalização e reestruturação da Floresta de Bolso, situado dentro do campus da ETEC de São Paulo. Pode passar. Começando agora falando sobre a introdução, é legal ressaltar que existe uma diferença entre floresta urbana e floresta de bolso. A floresta urbana é nada mais do que uma parte vegetativa, como um parque, dentro de uma região de cidade, uma região urbanizada, enquanto que a floresta de bolso é uma técnica que é desenvolvida para se estabelecer uma vegetação dentro da cidade. E é óbvio que essa técnica de restauração ela tem envolvimento com a restauração, principalmente aqui em São Paulo, da Mata Atlântica. Ela tende a respeitar a evolução original das florestas, ela busca essa adaptação, ou seja, esse equilíbrio entre as áreas urbanas grandes e pequenas e a parte natural, buscando também conectar tanto a população à natureza. Esse projeto foi estabelecido já em alguns locais, como dentro da cidade de São Paulo, como a gente pode ver algumas imagens, e ele foi um projeto eficiente, o que levou a gente a trazer ele para o nosso ambiente. Pode passar. Agora falando um pouco, antes de mesmo de falar sobre os benefícios, é legal ressaltar que a gente vive na maior cidade da América Latina, que é a São Paulo, e se você englobar ainda mais a Grande São Paulo, que é composta por Guarulhos, o ABC Paulista, é gigantesca e tem uma população grande, e isso torna o fato de que todos os problemas que uma cidade normal teria são muito maiores dentro da nossa cidade. E principalmente a poluição, que afeta principalmente aos grupos de risco, como idosos, crianças e pessoas que têm problemas respiratórios crônicos, pequenos e grandes, e pessoas alérgicas. E isso tudo é afetado principalmente em meses como no inverno, ou até mesmo no verão, e isso atrapalha bastante dentro de uma cidade, porque você acaba tendo hospitais lotados com esse tipo de pessoa que acaba sendo coisas recorrentes e que poderiam ser evitadas da forma que eu vou explicar agora. Quando você instala uma floresta de bolso, você traz diversos benefícios para a sociedade, isso na forma de que você acaba combatendo as ilhas de calor que são extremamente presentes, ao ponto que você faz uma diminuição da temperatura, você aumenta a umidade do ar, a retenção de águas e chuvas, que não é feita, por exemplo, dentro de calçadas, ela é feita pela terra, e você vai ter um ciclo do H2O acontecendo. Você vai ter também uma atenuação da poluição sonora, já que esses ambientes tendem a ser mais calmos e povoados por animais, que é a parte da criação de nichos ecológicos. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre o objetivo do nosso projeto. Então, o ambiente escolar ele é um local onde as pessoas acabam ficando grande parte do seu dia. Ou até mesmo elas acabam passando a maior parte do tempo dentro da escola do que mesmo até na sua própria casa. Sendo um local muito propício a momentos de estresse e de pressões. Isso pode ser tanto por parte dos professores quanto dos alunos. É de extrema importância que a escola tenha um local que forneça um ambiente de lazer e descontração aos alunos. Além de fornecer todos os benefícios já citados acima pelo Lucas. E com isso em mente, nosso grupo ele decidiu com o objetivo principal a criação de um projeto que faça alterações dentro do meio, visando atender de melhor forma as pessoas que fazem uso dele, já que esses apresentam alguns pontos que podem ser melhorados ou até mesmo implementados. Pode passar aí. Sobre o local e área que a gente fez o projeto, o local é um local muito conhecido por nós, né? Que é a famosa Praceta. E ele é composto por 2 canteiros
12,5 metros por 10 metros, que juntos eles totalizam uma área de 250 metros quadrados de área verde. Sua localização é dada no campus da ETEC de São Paulo, na Avenida Tiradentes, número 615, município de São Paulo. Pode passar. Sobre levantamentos de propostas, nosso grupo, para nos auxiliar sobre as alterações e melhorias que nós poderíamos realizar, a gente decidiu pela elaboração de um formulário. E este foi distribuído entre a comunidade escolar através da internet e teve o objetivo de coletar informações e dados junto às pessoas que frequentam o local para a realização das propostas. O formulário ele coletou dados de 92 pessoas e apontar os principais problemas e pontos que poderiam ser melhorados. Entre os pontos abordados, temos 54 pessoas reclamando da falta de iluminação, 72 pessoas apontando a precariedade dos bancos, 72 pessoas apontando a precariedade dos bancos, 52 pessoas apontando a poda das árvores, que não é feita regularmente, e 48 pessoas apontando a falta de lixeira, novamente 48 pessoas apontando a falta de cinzeiros, e 50 pessoas que acham que necessita de uma adição de hortas. Pode passar. Sobre os resultados, a partir da pesquisa feita por nós, com grupos de frequentadores da Praceta, nós identificamos que o local apresentava os problemas que traziam a necessidade de uma elaboração e implementação de projetos feitos por profissionais da área de arquitetura e de meio ambiente, que visam uma reestruturação da área e uma reabilitação ambiental. Agora eu passo a palavra para o Luiz. Tá, ok. Então, com esses formulários, foi criado, então, dois novos projetos, e um deles foi o projeto de reestruturação, que eu vou falar agora. Calma aí. Ok. Esse projeto tem total objetivo apenas na reestruturação da Praceta. Não tem nada a ver com plantar novas mudas ou ajustar o terreno na terra lá dos canteiros. É unicamente voltada para a reestruturação. Essa planta que está aparecendo na tela de vocês foi criada por uma profissional, a nossa professora, a Eutilza Vasques. Nela, a gente colocou todos os pontos abordados no formulário, que eles queriam que fossem mudados. Nela, você consegue ver as lixeiras, que tem a infraestrutura existente. Calma aí. Ok. Tem a infraestrutura existente, que são as lixeiras e as luminárias. As lixeiras são os pontos vermelhos ao decorrer do campus. E as luminárias são os pontos cinzas. Tem algumas em algumas entradas dos prédios. E tem dois pontos bem no meio dos canteiros da Praceta. Já a infraestrutura que está propostas a modificar são as lixeiras adicionais. Já existem as lixeiras lá, como eu falei agora, mas a gente quer adicionar mais. São esses pontos laranja. Tem os cinzeiros, que a gente pretende colocar só 2. Um bem à frente da Praceta e outro lá atrás. E as placas com sinalizadores, são esses quadrados rosas, bem no canteiro mesmo. Aqui, então, já vamos falar sobre a situação dos bancos. Os bancos, como você pode ver pelas fotos, tem esses arames. Esses arames foi implantados bem no início. A gente não tem a data ao certo quando foi implantado, mas eles tinham o total objetivo de dividir a parte onde você fica sentada, os bancos, na verdade, e a parte vegetal. Mas, como foi passando o tempo, a população, a comunidade escolar foi sentando lá, colocando mochila, apoiando, fingindo que são apoios mesmos.
essa grade foi sendo muito danificadas. Algumas vezes foram propostas alguns projetos de ajeitar esses arames, mas sempre foram danificados novamente, nunca tiveram um grande propósito, assim. Aí, esse projeto inclui, então, tirar esses arames, trocar eles, colocar por alguns arames que ficam fixos e sejam adequados, porque, infelizmente, a comunidade escolar vai continuar ponendo mochila, vai continuando fingindo que é um apoio de banco, então a gente vai ter que ir conforme a maré e ajeitar como se fosse realmente um apoio ao banco. Calma aí. Ok. Já as iluminações. Como a gente estuda em período integral, e alguns professores também só ficam períodos integrais, a gente não tem total noção como fica o ambiente à noite. Mas já os trabalhadores e estudantes noturnos, eles têm a total noção de como é que fica a baixa qualidade das luzes e a escuridão, que geram um total desconforto à comunidade. Nela, a gente tem os holofotes, algumas luminárias que iluminam bem em frente aos prédios ao decor do campus. Mas também tem esses 2 postes de luz que a gente colocou nas fotos. Esses 2 postes não funcionam. Também a gente não sabe a data que foi colocada aí, mas a gente sabe que ele está lá, mas não funciona. Nosso projeto é rever esses postes, ver por que eles não funcionam, propor novas melhorias a eles. A gente não sabe se o problema é a lâmpada, se o problema é a fiação elétrica. Com isso, a gente precisa de mão de obra qualificada para aí conseguir ver qual o problema e realmente colocar em prática, fazer esses postes ficarem de maneiras viáveis também à escola e gerar um conforto à comunidade escolar. Já a instalação de cinzeiros, que eu já falei anteriormente, lá tem um costume muito grande de pessoas fumarem lá no campus. Esses fumantes, eles jogam as bitucas de cigarros normalmente no chão, lá na vegetação da praceta. Isso, infelizmente, causa um problema muito grande. Não tem como os funcionários da escola irem lá ficar pegando as bitucas, limpando as cinzas do cigarro. É um negócio muito difícil. Essa ideia de ter cinzeiros lá é uma ideia antiga, já foi colocada em prática várias vezes, mas sempre quando colocavam um cinzeiro lá, pode ser um cinzeiro baratinho ou um cinzeiro já mais caro, alguns fumantes, infelizmente, vão lá e roubam, pegam para eles. Então, o nosso projeto é instalar esses cinzeiros, mas ter alguma coisa que faça com que eles não sejam pegos de novo. O que a gente propôs? Pegar eles e grudar ele. Por exemplo, né, nesse negócio da foto, é uma área muito que é praticada pelos fumantes. Lá a gente colocava o cinzeiro lá e colava com um cimento mesmo, para ficar impossibilitada o roubo. Ok, o próximo são as lixeiras. Lá tem bastante lixeiras, mas como o campus é bem aberto, não tem tipo assim, por ele ser muito aberto, a comunidade escolar, infelizmente, tem preguiça, às vezes, de ir lá e no lixeiro jogar um lixo. E normalmente eles deixam as coisas no chão, na própria vegetação também. E isso, infelizmente, é um fato. E com isso a gente propõe novas adições, novas adições de lixeiras. Mas também a gente pode arrumar as que já estão lá. Por exemplo, essa da foto está muito enferrujada. Isso aí não é um problema em si. Pode continuar porque eles colocam o saco de lixo. Não tem problema, ela está enferrujada, mas a gente pode também arrumar as que já estão lá, mas também adicionar novas para ajeitar esses lixos ao decorrer do campus. Próximo, placas conscientizadoras.
Lá existe algumas placas, como essa da foto, para ser em processo de revitalização. A gente vai deixar ela, a gente não vai tirar, mas o nosso objetivo é atentar o público ao descarte correto de lixo. Então, colocar algumas árvores, algumas paredes lá do campus, colocar algumas placas que mostram que esse ato de jogar o lixo, onde não é lixo, é um ato totalmente errado, tem que ter consciência total com isso. Então, nosso objetivo também é colocar placas ao redor do campus para incentivar ao jogar lixo no lixo. Então, agora já vou passar a palavra para o Pedro sobre o projeto de reabilitação ambiental. Bom, o Luiz citou acima alguns problemas relacionados a essa parte estrutural e eu vou mudar um pouco de assunto e vou começar a falar um pouquinho da parte ambiental, relatando para vocês o nosso projeto de reabilitação ambiental proposto para a Praceta. Bom, a partir do formulário, que já foi citado várias vezes e que coletou informações de 92 pessoas, esse formulário ele não só coletou informações sobre os problemas estruturais, mas também sobre os problemas ambientais. Dentre eles, na verdade, o principal deles foi a poda das árvores, que ela é muito importante para a Praceta e que em uma visita que foi feita no dia 9/10, a gente constatou que ela é realmente necessária. As árvores estão em estado que elas necessitam muito de uma poda. Porém, além desse problema, a gente também tem a baixa diversidade de espécies, que está muito associada à ausência de um subbosque. E é isso que a gente vai focar nesse nosso projeto. Por quê? Porque utilizando algumas estratégias propostas pela técnica da floresta de bolso, a gente pretende realizar plantios de enriquecimento utilizando-se prioritariamente espécies arbóreas nativas, regionais, zoocóricas. Bom, aqui embaixo no slide a gente pode observar algumas propostas de intervenções, no caso 3, que são as principais, que é a realização das podas, a abertura das covas e adubação, e o plantio de espécies arbóreas nativas. Bom, pode passar. Começando agora pela questão da abertura das covas de adubação. Bom, a cova proposta ela deve conter totalmente o torrão da muda e para isso será deixado um vão ao redor e será preenchido com essa terra. Bom, o ideal é que a cova ela tenha dimensões mínimas de 70 centímetros por 70 centímetros por 70 centímetros. E isso pode variar de acordo com o tamanho do torrão. Bom, a cova e a adubação elas estão muito ligadas. Por quê? Porque a adubação vai ocorrer nessa abertura de covas. No solo retirado para a abertura dessa cova, a gente deve acrescentar um composto orgânico que ele vai ser estabilizado na proporção de 1/4 da mistura e ainda mais 1/4 de areia grossa. A acidez dessa mistura ela vai ser corrigida com um calcário na proporção de 200 gramas cova e a adubação ela pode ser realizada acrescentando-se 100 gramas cova de fertilizante mineral NPK. Bom, esses são dados um pouquinho complicados, mas eles estão bem especificados no nosso projeto escrito. Bom, pode passar de slide, por favor. Agora tratando sobre a realização das podas. Como eu já disse, as podas elas são muito importantes para a praceta e atualmente ela necessita muito disso. E se feita corretamente, essas podas elas podem contribuir para o desenvolvimento das árvores de uma maneira absurda, sendo considerado um importante elemento para as florestas urbanas prosperarem. Aqui eu destaquei alguns benefícios, sendo eles reduzir risco de quedas, oferecer desobstrução, reduzir o sombreamento da copa e a resistência ao vento, manter a saúde das árvores, influenciar na produção de flores ou frutos e melhorar a vista e a estética. Porém, essas vantagens elas não se limitam a isso. Por quê? Porque a gente tem algo chamado poda de limpeza. Essa poda de limpeza ela vai eliminar ramos secos, senis e mortos, que eles perderam sua função. E a eliminação desses ramos é muito importante, porque a gente reduz muito o risco de acidentes no caso desses galhos, desses ramos caírem nas pessoas. E, além disso, através da poda, a gente também vai eliminar ramos ladrões e brotos de raiz, ramos doentes, praguejados ou infestados por terras parasitas. E isso vai ajudar muito no desenvolvimento da própria floresta urbana dentro da praceta. Pode passar. Bom, e agora como última medida destacada no nosso projeto de reabilitação ambiental, temos o plantio de espécies arbóreas nativas. Bom, esse plantio, como já disse no nome, ele vai ser composto apenas por mudas de espécies nativas regionais. Esse plantio ele vai buscar criar um pequeno bolsão de Mata Atlântica, ele vai ser implantado através de participação voluntária. Só para ressaltar que a abertura de covas, a adubação e o plantio de espécies arbóreas nativas vão ser realizados através de multirões. A poda, no caso, que vai ser necessário, assim como a iluminação, como citado pelo Luigi, vai necessitar de uma mão de obra profissional, até por ser um trabalho mais complicado. Agora, tratando sobre a questão das mudas e como a gente vai
o tamanho delas e o distanciamento delas. Bom, na imagem aqui destacada nesse slide, a gente pode observar que vão ser 20 mudas por bloco, no caso 20 mudas, 40 mudas. No entanto, a gente calculou uma taxa de mais ou menos 10% de perda, ou seja, a gente vai precisar comprar 44 mudas. Pode ser por doação, pode ser compra, a gente tem que arrumar alguma forma de adquirir essas mudas. E é muito importante que elas tenham uma altura média de 80 centímetros a 1,5 m, porque o solo ele é de difícil plantio. Já foi realizado plantio nesse solo e é bem complicado as mudas pequenas conseguirem prosperar. Portanto, a gente pretende plantar algumas mudas um pouquinho maiores. Basicamente é esse o nosso projeto de reabilitação ambiental. Agora pode passar para a conclusão. Bom, com todo esse estudo feito, todos esses dados levantados, a gente conseguiu, através de formulários, de pesquisas, encontrar os principais problemas da praceta, tanto na parte estrutural quanto vegetal. E é muito importante a gente reabilitar ela, a gente melhorar ela, porque ela é de vital importância para o convívio das pessoas, para o lazer, para tudo. A praceta é muito importante para os estudantes, para os professores, para todos que estão ao redor dela. No entanto, devido a essa pandemia do Covid-19, nesse ano não foi possível a gente ter uma relação com ele, a gente poder colocar em prática esses nossos planos. No entanto, a gente realizou um cronograma que ele vai buscar para o ano que vem essa tal reabilitação que a gente vem falando. Pode passar o slide que eu vou mostrar um pouquinho. Bom, esse cronograma ele é basicamente dividido em duas partes, né? Principais, no caso. A linha de atividade, a gente pode observar as podas de limpeza e adequação, onde a gente vai basicamente preparar o solo. A gente vai preparar o solo para então a gente aplicar a segunda fase dele, que é o plantio de mudas de espécies arbóreas nativas, onde a gente vai plantar e a gente vai dar o tempo necessário para esse ambiente ele crescer de acordo com a técnica de floresta de bolso. E é isso o nosso trabalho. Muito obrigado.